Deixa eu trazer uma informação aqui que vem da Daniela Lima, da CNN. Ela teve acesso a mais áudios do celular de Ailton. Ailton que foi preso na semana passada, naquelas buscas pessoas próximas a Bolsonaro por conta da falsificação da carteira de vacinação, né? Bom, nesse áudio, o Ailton discute o golpe com Elcio Franco, que era do Ministério da Saúde, mas na época ele estava atuando, inclusive, na Casa Civil, o que torna tudo isso ainda mais grave, né? Essas mensagens de áudio, então, colocam esse coronel do Exército, funcionário de confiança do governo Bolsonaro, que é ex-número 2 do Ministério da Saúde e assessor, então, da Casa Civil, no centro dessa trama golpista. O Elcio, em conversa com o ex-major Ailton Barros, que está preso, como eu disse, relatou o temor do então comandante do Exército de ser responsabilizado por uma eventual tentativa de golpe. Então, isso Daniela Lima, na CNN, está dando agora através do acesso que ela teve a áudios do telefone de Ailton Barros. Horta, tudo isso pode aparecer, inclusive, nessa CPI dos atos golpistas, né? Quero te ouvir sobre essa CPI, sobre como você acha que ela pode funcionar, sobre ser um tiro no pé da oposição, que também lutou muito para que ela acontecesse. Como que você está vendo essa CPI, o que pode aparecer a partir daí? Thalita, primeiro a gente tem que ver, claro, você é jornalista, né? Não é a sua função questionar isso, mas eu acho que o governo devia ver, o governo e o judiciário, quem é que está vazando todas essas conversas, né? Porque é importante que vaze, mas quer dizer, importante que vaze. É importante que nós tenhamos acesso a isso, mas que não fique sendo vazado, né? Um conversinha aqui, um conversinha lá. Acho que era importante as pessoas terem acesso a esse processo todo, que me parece bastante cabeludo, no sentido de que acho que nós estamos caminhando por uma senda que deve, lá no fundo, apontar provas muito concretas contra o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, há que se tomar um certo cuidado a respeito disso. Agora, a CPI, em realidade, enquanto ela era vista como uma forma de desgaste do governo, a oposição estava achando tudo maravilhoso. Quando o governo resolveu centrar armas na CPI e dizer, não, agora nós vamos fazer isso de forma direita, aí a oposição começou a se sentir um pouco deslocada, até porque o governo manobrou muito bem ali e conseguiu maioria nessa CPI. Quer dizer, imagina-se que ele deve ter 20 dos 32 assentos da CPI, 20 devem ficar com o governo. Quer dizer, isso é uma maioria muito confortável, o que pode efetivamente fazer com que a oposição abandone literalmente essa ideia, porque percebe que aquelas táticas que foram utilizadas na CPI do Covid não vão funcionar agora, né? Seja porque nós também temos pessoas capazes de realizar aquelas táticas, seja porque elas já são velhas, já se conhecem, e o farto material de prova que nós temos hoje talvez seja até maior do que se tinha na época da CPI da Covid. Então, eu acho que nesse momento a oposição embarcar nisso seria um tremendo tiro no pé. Agora, a questão que fica qual seria a alternativa que ele teria? Porque me parece que as investigações, tanto da Polícia Federal, quanto efetivamente dos próprios, que é na Polícia Federal também, mas aquelas mais ligadas aos inquéritos de fake news e dos atentados ao Estado Democrático de Direito brasileiro, elas vão acabar, de alguma maneira, encontrando provas muito substanciais. E aí Jair Bolsonaro não vai ter muito o que fazer. Eu imaginava que ele voltaria ao Brasil para articular politicamente um tipo de defesa, mas me parece que ele não tem conseguido fazer isso. O que me preocupa, porque eu não sei se isso, em grande medida, demonstra uma fraqueza visceral dele, e ele, de alguma maneira, já está se vendo preso, ou se, na realidade, existe algum coelho ainda dentro dessa cartola que precisa ser retirado, porque vamos lembrar que todos os partícipes do golpe do 8 de janeiro, com exceção do Anderson Torres, estão ocupando os mesmos espaços, né? Nós não tivemos nenhuma grande mudança a respeito disso de lá para cá, tanto partes militares, figuras militares, como figuras políticas continuam nos seus espaços. Então, o governo tem que levantar o olho com isso. Que coelho seria esse? Você tem um palpite?
Pois é, a gente vive num país em que as instituições democráticas elas são muito jovens, né? Se você for parar para pensar quanto tempo nós tivemos de democracia mesmo, não chega a 50 anos no Brasil, né? Então, nessas instituições frágeis, nós sempre ficamos com o pé atrás a respeito de um levante de algum grupo, sejam militares, sejam políticos, nós temos motivos de sobra para ver que isso já aconteceu várias vezes, quer dizer, o próprio golpe contra Dilma Rousseff foi um exemplo desse tipo de situação. E quando você tem um parlamento tão contrário, arredio, perverso como nós temos hoje, quando você tem figuras no espectro militar que mexe e vira, continuam sendo sempre os mesmos indivíduos com as mesmas relações, dizendo as mesmas coisas. E quando você tem um grupo de empresários dispostos efetivamente a gastarem alguma parte significativa de suas fortunas para terem seus projetos políticos atendidos por cima dos interesses do povo, você percebe que a gente no Brasil tem que andar sempre com, vamos dizer assim, olhos atrás da cabeça. E é nesse sentido que eu acho que o presidente Lula, de alguma maneira, vem trabalhando com um pouco de calma nesse processo, porque a correlação de forças, Thalita, no Congresso Nacional especificamente, mas de um modo geral, dentro das instituições, ela não é nada favorável para a gente da esquerda. E a gente sempre tomar esses cuidadinhos aqui, né? Eu tenho a impressão, especialmente vendo Lira como o presidente da Câmara, que se o presidente Lula piscar, essa gente toda tenta fazer um levante novamente, quer dizer, o 8 de janeiro segue de alguma maneira em stand-by, ali esperando qualquer coisa que venha a acontecer. Espero que nada aconteça, mas sabe-se lá, né, Thalita? Você já deve ter respondido isso, se não aqui, talvez em outras lives, mas você comentou agora que as investigações devem apontar, né, em relação ao golpe, aos atos golpistas, devem apontar para Bolsonaro. Você acredita que ele vai ser preso? A gente vai chegar a assistir essa prisão? Ah, sim, acredito que sim. É condição sine qua non, é condição imperiosa das instituições brasileiras se fortalecerem a prisão de Jair Bolsonaro. Dada a amplitude, a violência e a profundidade dos crimes cometidos por Jair Bolsonaro, porque a gente está falando aqui de uma pessoa que é responsável direta por 700 mil mortes, que é responsável direta por uma gestão desastrosa na pandemia, que é responsável direto por genocídio Yanomami, que é responsável direto aí pelos desvios de presentes caríssimos que foram dados ao Brasil. Isso só os crimes que nós conhecemos hoje, sem falar em rachadinha, sem falar em cartão corporativo, sem falar em uma série de outras questões que a gente tem que colocar. Então é uma condição essencial que Jair Bolsonaro responda pelo que fez para as próprias instituições brasileiras se fortalecerem. Agora, esse não é um processo rápido, Thalita. Você não pega uma pessoa que foi presidente de um país, que teve 50 milhões, mais de 50 milhões de votos em determinado momento na sua vida e simplesmente coloca essa pessoa dentro da cadeia. Há que se ter um processo de consolidação, tanto de provas concretas e claras que possam efetivamente dar lastro para essas decisões, quanto efetivamente de um trabalho de destruição simbólica, né, daquelas camadas de proteção, como eu costumo dizer, que os políticos acabam construindo em torno de si. Quer dizer, Jair Bolsonaro foi deputado e tinha uma forte proteção institucional, depois vai ser presidente. Nesse processo todo ele vai acabar construindo a camada de proteção do líder nacionalista, honesto, pai de família, e tudo isso precisa ser destruído antes que efetivamente você possa colocar essa figura em condição de ser, vamos dizer assim, de ser punida pela justiça, né? Então é uma figura política muito grande. Se nós olharmos, esse trabalho foi feito com Luiz Inácio Lula da Silva a partir de fatos que não eram verídicos, né? A construção de provas e de narrativas contra o Lula durou quase 2 anos todo dia na televisão, e aquilo foi um desgaste que permitiu que a oposição pudesse levar a cargo aquele golpe. Nós agora temos que fazer alguma coisa no sentido de desgastar Jair Bolsonaro para que ele acabe não tendo postura de mártir, porque isso é tudo que ele quer, né? Ser colocado na condição de mártir que lutou pelo Brasil e então foi punido pelos corruptos, e é tudo que a gente não pode fazer. Então vai acontecer sim, nós vamos acabar vendo ele preso, mas acho que vai demorar ainda. Nós vamos consolidando provas e mais provas, vamos atacando basicamente todas as construções simbólicas que ele foi fazendo, a ponto de deixar ele nu em algum lugar, e aí sim a justiça se fará presente. Ainda comentaremos juntos esse fato, então, essa notícia aqui no Bom para Todos, né? Espero, Thalita, espero olha, muito, com muita esperança que isso aconteça. Não é? Há tempos a gente está esperando essa notícia. Fernando, muito obrigada, é sempre um prazer te ouvir, te receber por aqui.
que a gente tenha vários outros encontros durante agora esse ano todo. Um beijão para você e até a próxima. Canal do Conde, pessoal. Canal do Conde, olha eu. Canal do Horta. Canal do Horta, é só vocês acessarem também, Fernando Horta. Ele faz as lives, tem o canal do YouTube, você encontra super fácil procurando pelo nome dele ali no YouTube. Então acessem também, façam parte e prestigiem o Fernando Horta. É isso, agora sim, um beijo. Obrigado, Thalita. Grande beijo para você, um beijo para o pessoal do Bom para Todos, um abraço para o Alan. A gente se vê, acho que na semana que vem. Grande abraço. Perfeito, beijo, até!